Fim da patente do Ozempic abre caminho para mais acesso, mas também acende um alerta importante. O uso das canetas com semaglutida exige orientação médica, indicação correta e cuidado para evitar riscos à saúde. A gente conversa ao vivo agora com o endocrinologista Dr. Renato Zilli para explicar quem é que pode usar e os perigos do uso sem acompanhamento. Dr. Renato, boa tarde. O senhor entende que o fim dessa patente do Ozempic, a possibilidade de novos remédios na farmácia, até com preços diferenciados, isso pode fazer aí com que a gente tenha uma avalanche de gente usando sem prescrição médica esse remédio? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Realmente, com a queda da patente, a gente tem outras possibilidades de marcas, de nomes comerciais. A gente sabe que esse valor vai chegar a 35%, um valor menor do que a medicação, né, que é a semaglutida, o Ozempic, o Wegovy, o nome referência. Essas medicações elas mudaram o paradigma não só da perda de peso, como também do diabetes. Então, desde a metade do ano passado, devido ao risco, né, que é a medicação de uso progressivo, tem que ajustar outras medicações, não é medicação isenta de efeitos colaterais, a Anvisa colocou uma determinação que é obrigatório que seja prescrita por um médico para acompanhar o tratamento. Então, essa medicação ela cai da patente, tem uma redução do preço que aumenta com certeza a disponibilidade e a gente sabe que por lei é obrigatório que a pessoa compre com receita médica. Muito bem. Agora, doutor, falando em geral, das canetas em geral, né? Não só da semaglutida, mas agora da tirzepatida também, né? Que é o famoso Mounjaro, que daqui a um tempo também perde a patente, hoje caríssimo, mas que dentre todos ali é um que tem mostrado resultados melhores nas pessoas. Muito se fala sobre, mas tem muito risco, muita gente volta a engordar de novo, engorda tudo de novo e um pouco mais. Aí tem aqueles casos que são mínimos, mas ainda existem, de pancreatite no caso da tirzepatida. A gente fala do Ozempic também, tem casos de como posso dizer, de intestino preso. Quando você coloca na balança, doutor, no seu consultório, você que sabe muito bem os riscos que a obesidade traz, né? Colocando na balança, essas canetas vieram para trazer mais benefício ou pode ser que justamente porque muita gente pode tomar ali na louca ou pode buscar no Paraguai, pode trazer mais malefício que benefício? Como é que você vê na balança a chegada dessas canetas e a manutenção delas? Chegaram para ficar, né, aqui na nossa sociedade. Boa pergunta. Então, a gente sabe que a obesidade, né, na população brasileira, entre obesos e sobrepeso, a gente tem mais de metade da população. Então, a obesidade, ela figura entre uma das principais doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, o nosso estilo de vida, a alimentação correndo, a questão de você não ter uma alimentação saudável, sem atividade física, nível de estresse, qualidade de sono baixa. Então, a obesidade é uma doença crônica que vai levar a aumento de diabetes e hipertensão, e lá na frente vai fazer com que você tenha mais infarto e derrame. Então, antigamente, com a cirurgia, as medicações perdiam mais ou menos 8% do peso corporal. A gente tem com a semaglutida, o Wegovy, 15%, que já é muito. E com a tirzepatida, o Mounjaro, uma perda de 26%, equivalente a uma cirurgia bariátrica. Eu já vi gente perder 30, 50 quilos com essas medicações. Então, realmente, ela muda o paradigma do tratamento da obesidade. Então, é uma questão de saúde pública. Agora, sim, a medicação, ela não faz o milagre, né? Ela vai ajudar. Se a pessoa não faz atividade física, não come regularmente, a gente sabe que a pessoa perde mais massa magra. As pessoas que param a medicação sem orientação, elas acabam ganhando peso, voltam ao peso inicial com percentualmente mais gordura do que músculo. Então, realmente, precisa de um acompanhamento. Então, é uma doença de tratamento crônico, né? A gente sabe, é caro, sim. Agora, sim, eu me lembro da losartana, quando era residente. Era algo que era muito difícil de pagar. Né, quando lançou, hoje em dia a gente tem no posto. Então, com o tempo, essas medicações elas vão se popularizando. Com certeza. Agora, quanto aos efeitos colaterais? A maioria das pessoas, né, tem uma náusea leve no segundo dia, que é algo muito, muito tranquilo. Tem gente que tem uma náusea importante, tem gente que não tem. Constipação e diarreia. Então, é importante que você tenha realmente um acompanhamento médico, porque não é só isso. Né, você acaba emagrecendo, eu vejo muita gente tendo que ajustar a medicação de diabetes, ajustar a medicação de pressão. Então, essa medicação ela é tão potente que ela vai ajudar em outras questões. Né? A própria tirzepatida, né, desde o final do ano retrasado, do ano passado, foi aprovado para a apneia do sono. Enquanto isso, só tinha uma opção do CPAP, né, da máquina que ajuda a respirar. Então, eles mudaram o tratamento da perda de peso e do diabetes. Então, assim, são medicações boas, são medicações seguras. Toda medicação tem realmente efeito colateral.
O que eu vejo muito a pancreatite é quando as pessoas iam e compravam medicação diretamente na farmácia e iam lá e compravam a dose máxima. Nessas medicações, para chegar na dose máxima, você tem semanas, meses, né? Às vezes demora 4 meses, 6 meses. A pessoa vai e compra a dose mais alta na farmácia, aplica, com certeza você vai ter mais efeito colateral. E o problema que a gente tem grave no Brasil é que as pessoas trazem medicação de outros países, usam manipulado, de procedência duvidosa. A gente sabe que as medicações elas são estudadas há anos, tem uma biossegurança, né, importante, e vai e aplica. E aí você tem um aumento do risco, como a própria Anvisa colocou, de pancreatite. Mas a grande questão, eu nunca vi, e olha que eu tenho aí mais de 25 anos de formado, né, nunca vi pancreatite com tisepatida ou com semaglutida dos meus pacientes. Qual é a procedência dessas medicações que as pessoas fazem uso? E só um outro ponto que é um fenômeno tão interessante, né? Que, por exemplo, a JBS declarou que nos Estados Unidos, no ano passado, vendeu mais carne. Quer dizer, justamente porque as pessoas estão aí tentando emagrecer, usando as canetas e comendo mais proteína. Por outro lado, redes como o Walmart despencaram um pouco as vendas também por causa das canetas. Quer dizer, as pessoas estão comendo menos, comprando menos porcaria e tudo mais. Mas eu só queria, para complementar aqui, doutor, uma notícia que a gente viu na semana passada de que pessoas que estão tomando Monjaro, por exemplo, elas estão tendo menos compulsão a outros vícios que não só o da comida. Não sei se o senhor tem visto isso entre os seus pacientes, que Sim. Não só a compulsão alimentar, ela dá uma diminuída, mas outras compulsões também. O que a gente já sabe, já tem estudo, a semaglutida já mostrou isso, né, o Ozempic e o Wegovy, elas diminuem a vontade de beber, o etilismo. Então, se propõe que daqui a algum tempo pode ser algum tratamento também para a questão do etilismo, não só a semaglutida, como a própria tisepatida. Outra coisa que a gente percebe muito com a semaglutida e menos mais com a tisepatida, é o que a gente chama de food noise. Porque eu vejo que as pessoas, assim, muitas pessoas sabem o que tem que comer. Né? Hoje em dia a gente sabe, né? As pessoas leem, são mais informadas, só que elas não conseguem. Né? Então elas ficam pensando, eu vou comer isso, vai engordar, não vou comer, o quanto eu como. Então a gente chama essa tensão em relação a pensar na comida de food noise. Então a gente percebe que as medicações tiram essa angústia, essa tensão em relação à comida também. A gente tem outros benefícios além desse, né? A gente sabe já, a semaglutida foi liberada também já em bula para gordura no fígado, que é uma doença que a gente não tem tratamento. A tisepatida já em bula, ainda não, mas já se sabe. E essas medicações elas têm um benefício também para o risco de infarto e derrame. Então, a gente não está só tratando diabetes ou hipertensão, a gente está também reduzindo o risco de infarto. Tem alguns estudos também que já associam a semaglutida com menor risco de demência. Então, elas têm um benefício metabólico que ainda está sendo estudado, né, que vai trazer muito mais benefício em longo prazo. Conversamos com o Dr. Renato Zilli, endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês. Dr. Renato, muito obrigado, uma ótima semana para você. Boa tarde, até a próxima. Respondida a pergunta do Alvarez na semana passada, né, Alvarez, que a gente falava sobre isso, sobre como reduz a compulsão em outras áreas da vida. É interessantíssimo a quantidade de benefícios desse remédio, né? Agora, essa quebra da patente é uma coisa interessante também, assim, boa para nós, que deve diminuir o número de assaltos às farmácias, né? Porque tá baixando o preço, vai ficar menos interessante para os bandidos, bom para o farmacêutico. Na semana retrasada, assaltaram a farmácia do lado de casa, justamente para levar essas canetas emagrecedoras. Então, absurdo. Também quem compra, né, minha gente? Se não tivesse quem comprasse desse povo aí mais barato, não teria gente para assaltar. É sempre aquela coisa.